Bom dia, cumprimento a banca examinadora. Meu nome é Fábio Quinto Mesquita, sou aluno do 10º semestre do curso de Direito. Este trabalho tem como tema Direito Civil, tendo como orientador o professor Tiago Serrano, com o título A Multiparentalidade nas Relações Homoafetivas à luz do STJ, tendo como problemática a possibilidade de inclusão do nome materno ou paterno na certidão do filho de família homoafetiva. O estudo é dividido em 3 sessões, sendo a primeira sessão, onde o objetivo do estudo foi identificar os efeitos jurídicos da inclusão da parentalidade socioafetiva em casos de famílias de pessoas do mesmo sexo, utilizando-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de pesquisas bibliográficas, livros de doutrinadores, artigos publicados em revistas especializadas, a Constituição Federal, normas infraconstitucionais que disciplinam o assunto e a jurisprudência. Na segunda sessão está o desenvolvimento do trabalho, onde foi abordado a família multiparental nas relações homoafetivas, onde a família não possui um conceito muito definido no direito brasileiro, apenas as várias legislações existentes no âmbito do parentesco. Segundo o doutrinador Salvo Venosa e também o artigo 226, parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, a Carta Magna conceitua família, que é um grupo de pessoas ligadas entre si, por relações pessoais e patrimoniais resultantes do casamento, da união estável e do parentesco. Também afirma que a família é a base da sociedade, fato pelo qual merece proteção do Estado, também visando sempre a felicidade de seus membros. Fundamentando a natureza jurídica da família, trata-se de uma instituição e não de uma pessoa física ou jurídica. Assim, não há enquadramento e nem o que se dizer da existência de uma relação jurídica. Identificando os novos arranjos familiares, o direito brasileiro não reconhece apenas um tipo ou um modelo de família, mas afirma-se que a família, reconhecidamente, é a nuclear, que é constituída por pais e filhos. No contexto das novas famílias, a união homoafetiva vem ocupando um espaço, inclusive sendo fonte de discussões doutrinárias e jurisprudenciais. A evolução e conquista jurídica de família homoafetiva, nos dias atuais, o direito utiliza a expressão homoafetividade para caracterizar o vínculo que une e justifica a concepção de família, derivada no núcleo formado entre pessoas do mesmo sexo, já que são pessoas unidas pelo afeto. Segundo a doutrinadora Maria Berenice Dias, nada se diferencia homossexual da união estável heterossexual. A mesma alega a homoafetividade não é uma doença, nem uma opção livre. Mas além da união estável homoafetiva, a filiação passou por grandes mudanças no direito de família. Já o casal homoafetivo não tem filhos e querem constituir família, a chamada família multiparental ou pluriparental. No Instituto da Multiparentalidade, a filiação passou por grandes transformações no direito de família, a partir da Constituição Federal de 88, pois o afeto que caracteriza os diversos tipos de família passou a funcionar como padrão para definir vínculos parentais. Algumas famílias são formadas pela união estável, entre elas aquelas formadas por pessoas do mesmo sexo, chamada família homoafetiva, que alcançou o seu próprio reconhecimento. O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves relata que a multiparentalidade está no fato de o filho possuir 2 pais ou 2 mães reconhecidas pelo direito, o biológico e o socioafetivo, destacando que isso pode ocorrer desde que haja o reconhecimento jurídico desta filiação socioafetiva e da coexistência entre essas pessoas, bem sendo adotado no reconhecimento da multiparentalidade em relação a casais homoafetivos que, através de técnicas de reprodução humana assistida, realiza o projeto parental de constituir uma família com filhos. No caso de adoção, não existe legitimação para os casais homoafetivos. A Constituição exclui a união conjugal dos pares homoafetivos como família, tendo em vista todo o posicionamento expresso pela jurisprudência. É fato que não se pode negar aos casais homoafetivos a formação de uma família constituída. Os efeitos da multiparentalidade é uma relação em que se reconhecem mais de 2 vínculos parentais a uma pessoa, possibilitando uma pessoa possuir dupla paternidade ou maternidade simultânea.
Por último, na terceira seção, vem a conclusão, que na atualidade a imagem que se tem de família é de um lar acolhedor, composto por pais e filhos, formado pelo laço forte, respeituoso e cuidadoso. Trata-se de um conjunto de pessoas unidas por um vínculo jurídico de natureza familiar, incluindo descendentes e colaterais da mesma linhagem, e o cônjuge, que é um parente por afinidade. Nesse sentido, a afetividade transformou o conceito de família, por ter sido inserida no mínimo de relação com um elemento que agrega a união e valoriza o afeto, uma evolução legislativa para a formação familiar. A união homoafetiva tem uma lei recepcionada, no entanto, a sua existência não é proibida, até porque está normatizada no artigo 226 da Constituição Federal de 88, independentemente de norma infraconstitucional regulamentada. Também a filiação passou por uma mudança no direito de família a partir da Constituição Federal de 88, passando a existir a filiação socioafetiva, que também reflete no vínculo homoparental, já que o casal homoafetivo tem por objetivo de constituir família chamada família multiparental ou pluriparental, concedendo-lhe os mesmos direitos de qualificações dos filhos havidos de uma relação de casamento, proibindo quaisquer designação discriminatória relativa à filiação. Foi o julgamento do STF que abriu portas para o Instituto da Multiparentalidade, quebrando o paradigma que uma pessoa tem somente um pai e uma mãe, sendo reconhecida o vínculo parental, passando a ter todos os direitos e os efeitos jurídicos desta relação, necessitando de registro de nascimento a fim de garantir a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. O que verifica, portanto, é que o Judiciário vem reconhecendo a multiparentalidade, instituto necessário para a alteração das normas do direito de família e para que haja facilidade nesse reconhecimento. Deve ser respeitada a autonomia da vontade e a dignidade humana daqueles que já vivem essa relação e desejam vê-las reconhecidas, de forma a atender o melhor interesse da criança, que terá uma rede ampla de afetos e de pessoas cuidando do seu desenvolvimento e bem-estar. Diante de tudo isso que foi analisado nesse estudo, conclui-se que a paternidade biológica não se sobressai à paternidade afetiva e gera efeitos jurídicos, sendo destendida a extensão da parentalidade e os efeitos de filiação e parentesco do parentesco natural, como, por exemplo, o registro civil, a obrigação alimentar, o poder familiar, quando se trata de filhos menores, e o de dever de guarda, no caso de separação dos cônjuges. Concluo aqui o meu trabalho e agradeço.